Olá, pessoal! Eu sou a doutora Tassiana, eu sou psicóloga clínica, eu atendo presencialmente na Zona Norte de São Paulo e também atendo online para quem não tem disponibilidade de atendimento presencial. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do site para quem tiver interesse em atendimento online e também, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Também vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o meu Facebook e para o meu Instagram. Hoje eu vou falar sobre a procrastinação. E o que seria? A procrastinação, ela significa adiar, deixar as coisas para depois. Então significa que são aquelas pessoas que vão deixando tudo para fazer depois, né? Falar, esse relatório é para a semana que vem, eu posso deixar para fazer depois, né, no outro dia, ou então vou ficar assistindo esse programa agora na televisão, e depois eu deixo para fazer as tarefas que eu tenho para fazer. Então vai postergando, vai empurrando com a barriga. É importante falar que a procrastinação, ela é comum e que todos nós, em algum momento, procrastinamos alguma situação, alguma tarefa, mas não é saudável e pode se tornar patológico. Se torna patológico quando é muito frequente e quando é prejudicial para essa pessoa em uma ou em várias áreas da vida dela. Então, por exemplo, na área profissional e acadêmica, aquela pessoa acaba perdendo o emprego, acaba não conseguindo terminar a faculdade ou a escola, porque muitas vezes não faz os relatórios, não consegue terminar os trabalhos, não consegue ter foco, ou então acaba deixando para fazer de última hora e acaba fazendo as tarefas de uma forma ruim, não adequada, então isso acaba prejudicando. Também na saúde, aquela pessoa que acaba deixando para fazer os exames depois, acaba não cuidando tanto da sua saúde mental e física, e também na área social. Pode ter conflitos com família, amigos. Então, essas familiares e amigos acabam não tendo confiança mais nessa pessoa e muitas vezes trazendo rótulos, como essa pessoa, ela não é organizada, ela é irresponsável, ela é desleixada, ela é preguiçosa, e isso acaba trazendo um sofrimento para essa pessoa. Ela acaba ficando muito triste, acaba se sentindo envergonhada por essa situação, acaba se sentindo culpada por não ter foco, por não conseguir finalizar as tarefas de uma maneira adequada. E aí começa a morar o problema, começa a ser prejudicial e precisa ser olhado. E quais fatores que podem causar a procrastinação? Não é só um fator que podemos falar. São vários fatores que podem causar procrastinação. Por isso que é muito importante buscar a ajuda de um profissional para fazer um diagnóstico adequado sobre quais fatores que estão levando você a procrastinar. E também é importante falar que a procrastinação, ela pode ser um sintoma de outros quadros, de um quadro ansioso, de um quadro depressivo, muitas vezes de um transtorno de déficit de atenção ou déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Eu fiz um vídeo sobre o TDAH, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para quem tiver interesse em assistir. Então, por isso a importância de entender a procrastinação como algo mais complexo e fazer um diagnóstico correto. Mas eu vou trazer aqui 3 fatores mais comuns que podem levar as pessoas a procrastinar. O primeiro fator é uma pessoa muito perfeccionista. É uma pessoa que quer fazer tudo certinho, né? Tudo nos mínimos detalhes. Então, muitas vezes ela acaba levando mais tempo para fazer uma tarefa do que ela realmente seria, né? Numa complexidade maior. Então, ela fica pensando: então, se eu for fazer essa atividade, eu não vou conseguir fazer da forma que eu quero, né? Com aquela perfeição que eu gostaria. Então, ela acaba procrastinando, deixando para lá por conta disso. Um segundo fator que é muito comum é a pessoa que tem crença de incapacidade. Então, ela acha que ela não vai fazer bem as atividades, então ela tem medo de que se ela for fazer aquela atividade, ela não vai ser bem sucedida. Então, ela prefere procrastinar do que entrar em contato com esses sentimentos e reforçar mais essa incapacidade que ela sente. E também um medo de um julgamento ou de uma crítica negativa de uma outra pessoa. Então ela acaba procrastinando para não entrar em contato com isso, com esse sentimento negativo. Um outro fator, o terceiro, seria pessoas que querem agradar o tempo inteiro, que querem fazer as coisas
muito para os outros, né? Que acabam pegando atividades que não são prazerosas para elas só para agradar aquelas outras pessoas. E a longo prazo, isso vai trazendo um desgosto, não vai trazendo um prazer e ela vai procrastinando essas atividades. Mas é importante falar que a procrastinação, ela é uma fuga de atividades, de situações que trazem um desconforto para nós, que é algo desagradável, algo que remete a sentimentos que são negativos. Então a gente prefere deixar para lá, procrastinar, do que olhar para eles. Mas aí é um problema, porque precisa olhar para isso, lidar com essa situação. E muitas vezes as pessoas acabam deixando que os rótulos, né, que elas acreditarem naqueles rótulos. Então elas falam, ah, eu sou mesmo preguiçosa, eu sou desorganizada, eu sou assim mesmo, eu sou desleixada, e acaba ficando estagnada naquela situação, ao invés de entender que aquilo é um problema, que há uma complexidade maior e precisa refletir sobre aquilo, né? Então, o primeiro passo para começar a diminuir essa procrastinação é começar a refletir. Em quais momentos que eu procrastino? Quais são as tarefas que eu procrastino? E quais são os significados dela para mim? Quais emoções que elas me remetem? Que desconforto que elas podem me trazer? Então, começar a refletir sobre isso e entender que tem outras atividades que você faz com maior prazer. Ou pode ter outras atividades que você não tenha preguiça ou não seja desorganizada, mas aquelas atividades são as que você procrastina. Então, começa a refletir sobre isso. E num tratamento psicológico é trabalhado isso, entender as crenças que você tem, os fatores que levam a essa procrastinação, né? Entender as facilidades e as dificuldades que você tem nas tarefas e começar a ter métodos, né? Trabalhar de uma forma para que você crie comportamentos mais funcionais, mais saudáveis e diminua esses comportamentos de procrastinação. Então, eu espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Curte, comenta, compartilha para que outras pessoas também tenham conhecimento sobre o assunto e se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber os meus próximos vídeos. Se tiverem novas sugestões de vídeos, também podem deixar aqui nos comentários, tá bom? Eu agradeço e até mais!